Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e hoje, quem nós temos aqui, pessoal? A tão aguardada entrevista e bate-papo com ele, professor Jorge Bernardi. Para que vocês consigam entender a importância do professor para o nosso curso, se não fosse por ele, não existiria a graduação em serviços jurídicos e notariais, portanto, não existiria o Portal Paralegal. Então, para que vocês consigam entender, né, o quanto eu estou nervoso também aqui e honrado por ter ele aqui para bater um papo com a gente. Então, pessoal, recebam o professor Jorge Bernardi. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júnior Branquinho. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui no teu portal, no teu canal. Você que foi nosso aluno de serviços jurídicos e notariais. E eu gostaria até de contar um pouco da história desse curso, Opa, por porque favor. hoje a Uninter é talvez uma das instituições mais inovadoras do Brasil, tem quase 40 cursos inovadores. O último que nós lançamos esse ano foi de psicanálise, um curso de graduação, bacharelado de 4 anos. Mas tudo começou com o curso de gestão de serviços jurídicos e notariais. Professor, eu queria perguntar para o senhor, antes do senhor começar, o que motivou o senhor a criar esse curso? O que o senhor pensou na época? Conta para a gente. Então, eu iniciei a minha carreira acadêmica há poucos anos, foi no início dos anos 2000. E já o primeiro curso que eu fiz, na verdade, eu era vereador aqui em Curitiba e eu procurei o professor Pickler, que estava iniciando uma faculdade. Ele é meu amigo de muitos anos, ele tinha 2 faculdades isoladas, a FATEC e a Facinter. Daí eu levei para ele uma sugestão, eu era vereador e pretendia capacitar os vereadores do Brasil. E eu levei para ele a sugestão de nós fazermos um curso voltado para os vereadores, que eles entendessem o funcionamento da máquina administrativa. Eu tinha feito, alguns anos antes, um curso de pós-graduação em gestão técnica do meio urbano. Os professores da França vinham para cá e nós fizemos um estágio lá junto com a Universidade de Compiègne, na França, que é uma universidade tecnológica. Daí eu levei essa ideia e nós preparamos o curso e lançamos pela internet. Só que naquela época a internet era bem precária. E aí nós tivemos só 3 inscritos. E isso inviabilizou o curso. Era ainda de escada a internet, isso foi no ano de 2003, 2000 Nossa, muito tempo. essa época. Bem, daí o professor Pickler disse assim: Jorge, por que você não faz um curso voltado para as prefeituras, para as câmaras? Eu disse: mas professor Pickler, eu sou advogado, sou jornalista, mas eu não tenho essa capacidade. Daí ele me indicou um professor, o professor Oswaldo Nascimento, que era o diretor da FATEC. Ele disse: não, você faz assim, assim. Eu fiquei 3 meses pesquisando e lançamos o curso de gestão de serviços públicos. Esse curso, para você ter uma ideia, Branquinho, ele já formou quase 27 mil estudantes no Brasil todo. No caso, é o Gestão Pública. E depois o MEC mudou o nome, porque haviam vários cursos com nomes parecidos, certo, para Gestão Pública. Mas caramba, então o senhor também foi criador do curso de Gestão Pública. Na verdade, eu não posso dizer que eu seja pioneiro ali, mas eu criei um curso. Na época era, inclusive, voltado a serviços públicos, mas eu dava ênfase aos serviços públicos municipais. Certo. Inclusive, eu tenho um livro que eu escrevi junto com o professor Nelson Brudeck, que é a Gestão de Serviços Públicos Municipais. Bom, passaram-se alguns anos, o professor Pickler disse assim: Jorge, você tem que fazer um curso para mim
de ciências jurídicas. Daí eu disse, mas, professor Pickler, ciências jurídicas é um nome antigo do direito. Algumas faculdades ainda usam esse nome, mas isso, se nós fizermos, nós vamos ter problemas com o MEC. Nós já éramos centro universitário, isso foi agora 7, 8 anos atrás, e daí eu disse, não, agora esse curso precisa de autorização do MEC. Daí eu comecei a estudar, a refletir. Eu vi, por exemplo, que nos vários países aqui latino-americanos tem os cursos voltados a bacharelado para que as pessoas trabalhem em cartórios. Daí analisando a realidade brasileira, eu disse, não, nós temos que fazer um curso tecnológico que atenda os escritórios de advocacia. Eu tive, por quase 40 anos, escritório de advocacia. Nós temos que ter um curso que atenda os cartórios, porque as pessoas que trabalham nos cartórios, elas não têm, digamos assim, não tinham antes desse curso uma formação específica, elas só tinham, a grande maioria estudava direito, ou eram bacharéis em direito, e que atendam também os setores jurídicos das empresas e atendam os legislativos municipais, porque, às vezes, numa Câmara, a pessoa contrata um assessor e ele não entende nada do processo legislativo, não entende da. Então, foi assim que nasceu essa ideia. Nós começamos, Branquinho, com essa ideia, e olha, eu vou dizer uma coisa, com exceção do professor Pickler, que é o mantenedor, eu tive muitas dificuldades de aprovar isso na própria Uninter. Tinha um diretor de negócios comercial e uma diretora de marketing, disseram, não, isso aí não vai funcionar, tal. Daí eu peguei, nós tínhamos um setor de pesquisa na Uninter, que era ligado ao curso de administração, e eu pedi lá para os meus amigos, o professor, o Tiaguinho e o professor Garbellini, e nós mesmos elaboramos a pesquisa. Eu disse, olha, vocês vão ligar para escritórios de advocacia do Brasil todo, vão ligar para cartórios, vão ligar para os setores jurídicos das empresas. E um detalhe interessante, nós, nessa pesquisa, descobrimos, por exemplo, que nos escritórios de advocacia, claro, tinha as pessoas que eram os advogados e tinham os administrativos, mas que não tinham formação nenhuma ou tinham formação em outras áreas, os grandes escritórios de advocacia. Nos cartórios, 50% já tinham outros cursos, mas trabalhavam lá. E nas câmaras a mesma coisa. Então, daquelas pessoas que não tinham curso superior, mais de 50% se interessaram pelo curso. E eu sei que ficou um ano aquela lenga-lenga aqui e lá, porque você sabe, uma instituição grande como a Uninter, o pessoal tem medo de arriscar. E o que nós fizemos? Daí eu fui novamente conversar com o professor Pickler e ele disse, não, Jorge, ele deu meio que uma ordem lá, uma carteirada, ele era o mantenedor da instituição, disse, vamos testar esse curso aí. Eu fui fazer o lançamento desse curso num evento de cartorários lá no estado do Maranhão, na cidade de Imperatriz. Fiquei 2 dias lá falando, mostrando, e o pessoal ficou entusiasmado, porque tinham várias pessoas que tinham passado em concursos de cartório, só que eles eram bacharéis em direito, não entendiam nada. E isso era do estado do Maranhão. Depois eu participei de um congresso nacional de cartórios, também ali no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado,
também, e lá, por incrível que pareça, encontrei alunos meus que me reconheceram que estudavam gestão pública, mas trabalhavam em cartório. Então, aí foi, e nós lançamos e foi um sucesso absoluto. Professor, Assim, desculpa claro, interrompê-lo, mas eu fiquei imaginando na construção da grade desse curso, sabe? Porque quando eu comecei a falar a respeito do curso, eu peguei a grade, eu analisei tudo, eu estudei tudo, e eu falei, caramba, essa grade é genial. Essa grade é perfeita, porque a proposta é essa, não é advogar, não é essa a proposta do curso, é uma isso. proposta de suporte, é uma base. Uhum. E eu, à época, quando eu entrei no curso, eu não tinha conhecimento jurídico nenhum. Eu tinha um certo conhecimento de uns 6 meses atrás, estava estudando para concurso, comecei a ter um conhecimento jurídico, mas eu fiz uma imersão muito profunda na época. E quando eu olhei a grade, eu olhei e falei, caramba, essa grade é perfeita para dar suporte para escritório, só que ela não fica só no escritório, não fica só no cartório. Isso aqui dá para atender diversas áreas. Essa foi a minha ideia. E à época, eu pesquisei tudo a respeito disso aqui e não encontrava nada. Eu falei, caramba, não é possível. Esse profissional que deve existir em algum lugar do planeta, deve ter alguém que entende de administração e de direito. E foi aí que eu cheguei até os paralegais. O senhor, quando construiu essa grade, só pensou nesses paralegais? Impressionante, Branquinho. Eu também não conhecia essa questão dos paralegais. Eu sou advogado desde 1900, quer dizer, me formei bacharel em 80, mas comecei a advogar em 81. Então, há 40 anos. E eu não sabia. Quando houve a polêmica com a OAB, é que eu fui conhecer e estudar e ver que os paralegais estavam no mundo todo. Como é que eu elaborei essa grade? Porque eu já fiz vários cursos de pós-graduação, lato sensu, estudando as grades. Eu fiz para mim mesmo, estudando. Eu disse, não, eu tenho que buscar conteúdos que sirvam para a minha prática. Então, você veja, nós temos 24 disciplinas ali, fora aquelas obrigatórias, que são mais 3, mas são 24 disciplinas. Digo, não, nós temos que fazer disciplinas muito técnicas, ou seja, que a pessoa vai estudar, vai conhecer. Então, eu peguei as grandes áreas do direito civil, do direito penal, a parte processual, porque como eu tive escritório muitos anos, às vezes a secretária, não era culpa dela, a culpa era nossa, ela não conseguia escrever 3 linhas ali para. Você não estava no escritório naquela época, não tinha computador, não tinha essa facilidade, se você precisava mandar alguma coisa, tinha que preparar 3, 4 linhas, ela não tinha essa formação. Então, nós dividimos os 6 módulos, se você olhar bem, ele tem disciplinas da área de gestão, da área de direito, da área dos cartórios, porque tem os cartórios extrajudiciais e tem os cartórios judiciais. Sim. Então, algumas das disciplinas, para você ter uma ideia, não tinha livro nenhum. E nós discutimos o conteúdo, por exemplo, essa administração judiciária. Isso não tinha livro. Daí eu descobri um desembargador, que até é irmão de um ex-professor meu, que ele tinha feito um livro assim mais simples sobre administração judiciária. Como é que um juiz deve, quer dizer, na verdade, quem administra o fórum é o cartorário, né? Não é o juiz. O juiz ele toma as decisões ali. Então, e daí eu coloquei o conteúdo, ele fez um livro específico. Aquele do oficial de justiça também. Sim. Porque o oficial de justiça, qual é o papel do oficial de justiça? Aquele do técnico judiciário. Judiciário e analista também. Analista. Então, eu chamei essas pessoas e o curso, claro que ele vai sendo aperfeiçoado.
No começo, nós tínhamos dificuldade de ter, por exemplo, o registro de imóveis. Esse livro surgiu de uma ação que eu propus contra um cartório, em que eu mesmo fui vítima. Aqui em Curitiba, para você ter uma ideia, tem 5 pessoas com o mesmo nome meu, Jorge Luiz com Z Bernardi. E um desses meus xarás, que até eu conheço, mas ele acredito que foi embora daqui, ele tinha uma pequena representação comercial, essa representação comercial, ele é, fechou e ficou lá uns tributos, uns 1.000 e poucos reais atrasados. Um dia, bate aqui no prédio onde eu moro, um oficial de justiça me citando. Daí eu mostrei para o oficial de justiça, eu disse, olha, o CPF da pessoa aqui é diferente da minha. Começa com 350, o meu começa com 230. Bom, isso deu o seguinte, a juíza mandou bloquear os bens desse Jorge Luiz Bernardi. Chegou no cartório e eu tinha lá uns 2, 3 bens num determinado cartório, e foi bloqueado os meus bens. Caramba! Bom, isso deu. Eu era vereador, isso deu um transtorno muito grande, porque você na política, qualquer coisinha, qualquer problema que você tem, já vira um escândalo. Daí eu fui lá, peticionei para a juíza, ela disse não, fui no Estado, o procurador, inclusive, era meio conhecido, eles peticionaram também, explicando que o cartório errou. Ao invés de bloquear os bens desse rapaz, bloquearam os meus, era um outro CPF. Bom, aí como me incomodei muito, entrei com uma ação no juizado especial, e aí, no juizado especial, porque eu também disse, não vou ficar 30 anos brigando na justiça por causa de uma coisa dessa. Nós acabamos fazendo um acordo. Só que o advogado que foi defender o cartório, eu achei ele muito bom e ele entendia muito do... Daí eu chamei ele para fazer o livro. Não sei se... nos primeiros anos não tinha esse livro, agora tem o livro. Tem, Registro de Imóveis. Registro de Imóveis. Registro de Imóveis, assim, excelente, excelente. Hoje eu converso com as pessoas e assim, o pessoal pergunta... Desculpa, pode terminar. Não, então, você veja que o curso, porque um curso tecnológico, você tem que ir aperfeiçoando ele ao longo do tempo. Tem, por exemplo, lá um livro que foi escrito depois, até por uma professora, que ela fala sobre a advocacia do futuro, que é, digamos, a inteligência a controladoria jurídica. Controladoria jurídica, todos esses papéis. Ela trouxe essa ideia, eu achei genial. É a Tatiana Rodrigues? Isso, a Tatiana. Eu já entrevistei, foi uma das primeiras entrevistadas do canal. Ela falou disso e eu disse, olha, então... Porque um curso tecnológico, a cada 2 anos, você tem que revisar toda a grade, porque as coisas vão mudando, tem que escrever novos livros, tem que produzir novos... enfim, ir adaptando de acordo com a realidade. Sim, e o curso ficou assim, ele foi enriquecido pelas pessoas. Não, e o mais interessante, professor, é que todas essas matérias, todos os livros, eles ensinam o passo a passo de tudo que você precisa saber. Olha, eu vou contar aqui para o senhor coisa que aconteceu comigo, né? À época, antes de eu me formar, uma pessoa estava me devendo e essa pessoa não queria me pagar. E aí eu mesmo fui lá no site do tribunal do juizado especial, baixei a petição, fiz a petição, levei lá no fórum, entreguei, fiz tudo certinho e eu aprendi isso aonde, pessoal? Num livro que chama Processo, né? O processo interno lá do juizado especial, explica tudo passo a passo. Aí depois eu vendi um carro, professor Jorge. Fui lá no cartório, cheguei lá no cartório, já sabia de tudo. O que faz aqui? Você pega isso aqui, registra aqui, reconhece firma ali. Aí eu estava ensinando o pessoal na fila lá o que tinha que fazer. O pessoal, você trabalha aqui? Eu falei, não, é porque eu estudei tudo que
todo o processo aqui de dentro. Então, você veja que coisa maravilhosa, é muito Branquinho. bacana. Era exatamente isso. E você me perdoe até interromper, mas é uma coisa assim, quando nós lançamos o curso, eu fiquei muito inseguro. Eu disse, bom, se não der aluno, eu vou ter dificuldades aqui na faculdade, né? Mas aquilo estourou de alunos. Por quê? Porque justamente isso que você falou é prático, é uma coisa para você. Como advogado de muitos anos, eu sempre gostei de simplificar e não complicar, porque, de um modo geral, na área do direito, eu tenho um colega meu que é advogado há 35 anos e ele tem uma ação desde que ele começou a advogar. Nossa, Quer dizer, ele defende uma pessoa que não pagou uma conta. Você imagina 35 anos, meu Deus. porque ele entende muito de processo civil, então ele vai é, protelando, decidindo essas coisas todas. Mas, professor, eu vou dar um feedback para o senhor dos alunos, né? Porque quando eu comecei a falar do curso, eu percebi que muita gente falava assim: ah, não tem mercado de trabalho para esse curso. Esse curso é maravilhoso, ele é muito bom, mas eu só estou fazendo para fazer concurso. A maioria esmagadora das pessoas que faziam um curso era para passar em concurso público, e aí elas não passavam no concurso público e ficavam extremamente chateadas porque não tinham observado o curso com outros olhos, apenas com aquele interesse em passar no concurso, esqueceram que podia dar errado, e aí não tinha um plano B. Só que eu também entrei com este propósito. Porém, quando foi no primeiro bimestre, eu tive aula se eu não me engano, as primeiras matérias que eu estudei foi gestão de RH, gestão de talentos e direito trabalhista. No que eu estudei o gestão de talentos, eu falei assim, caramba, é isso aqui. Nossa, me abriu assim todo um leque da parte da gestão, porque fala gestão de talentos, mas aquele livro é excelente, ele aborda gestão estratégica, aborda várias coisas. E ali eu falei assim, caramba, mas quem é um profissional que entende administração e de direito? E aí eu fui atrás do Paralegal e a partir disso eu comecei a trazer uma nova visão para o pessoal. Eu falei, olha, pessoal, tem uns profissionais lá nos Estados Unidos, na Europa, que eles são requisitados, trabalham em diversas áreas e conhecem a administração e do direito. Por que não trazer isso aqui para o Brasil? Sendo que a gente precisa, o Brasil é um país extremamente litigioso, que precisa ter um acesso rápido da justiça, uma resolução rápida, sem a necessidade desse processo moroso do judiciário. Precisa, sim, de um profissional que cobre um valor mais acessível para a população. Não estou dizendo que a gente tem que cobrar barato, não é isso, tá, pessoal? Mas, claro, que a gente fica menos tempo na faculdade com um advogado, a gente precisa de menos, né, licenças para trabalhar do que um advogado. Consequentemente, o nosso valor vai ser um pouco mais baixo. Mas eu senti a necessidade, eu conheço o Brasil, eu sei que o pessoal precisa disso. E aí eu comecei a trazer essa ótica, e eu pensava assim comigo, antes de ter o contato, né, do canal começar a crescer, eu pensava comigo, falando, caramba, será que o que eu estou fazendo aqui, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu tô abrindo o horizonte das pessoas, estou mostrando uma forma de pensar. E aí, quando eu vi o feedback do pessoal e fui lendo mais a respeito, foi positivo, eu senti que era aquilo. Eu falei, é isso mesmo, o pessoal precisa saber, porque se existe lá nos Estados Unidos, na Europa, e é requisitado lá, por que não é requisitado aqui no Brasil? A gente sabe de alguns motivos, eu quero chegar nesse ponto agora, né, para falar com o senhor. Como que foi esse processo com a OAB? Como é que o senhor se sentiu nessa época? Antes de responder, Júnior Branquinho, eu quero te colocar um detalhe. Você sabe que tem muita gente que faz o curso para fazer concurso e muitas pessoas passam. Nós recebemos, um grande número passam. E um dia eu estava num jantar, daí eu falando lá com um empresário, ele disse, olha, nós acabamos de contratar uma moça para trabalhar no setor de
junto com os advogados, para tirar a documentação dos imóveis e essa situação toda, porque ela estava fazendo esse curso. E ela está indo muito bem. Quando veio o reconhecimento do MEC, porque no ensino à distância você não conhece os teus alunos. Antigamente, lá no início, nós dávamos aula ao vivo, agora a gente grava as aulas. Tem algumas aulas ali interativas que são ao vivo ainda. E então, quando vêm os avaliadores do MEC, eles vieram aqui para Curitiba, eles foram chamados para ir lá atender os avaliadores. E antes da conversa, era dos polos aqui de Curitiba, que eles queriam saber, o diretor, o coordenador do curso de Direito, a coordenadora lá de Goiânia, de Goiás, e mais um outro professor de Direito lá do Rio Grande do Norte. E eu comecei a conversar com os alunos, eles estavam ali aguardando, tal. Daí uma aluna disse assim: professor, eu estudei na PUC, eu sou formado na PUC e na Federal, as duas instituições que eu estudei, sim, a minha carreira, mas eu estou aprendendo mais aqui do que na PUC e na Federal, mesmo estudando à distância. E todo mundo elogiando. Eu disse, mas eu até fiquei impressionado com aquilo. Sim. Bem, o que aconteceu com a OAB? Começou aqui no Paraná. Até eu sou 40 anos, completei esse ano de OAB, foi em 81 que eu entrei para a OAB. Até foi o presidente da OAB, era meu amigo, ele que acionou isso, porque começaram a surgir muitos cursos de serviços jurídicos e notariais, e começou toda aquela confusão. Eu sei que foi para Brasília, o MEC suspendeu a liberação, foi na época do Temer, de um curso em Londrina. E daí o MEC chamou as instituições, a Associação Brasileira de Mantenedores, os professores, a Associação de Professores de Direito, a Associação dos Centros Universitários, a OAB, enfim, todos os setores foram chamados. Lá tinha umas 7, 8 instituições, e foi feito um debate. E eles nos chamaram, que fomos os criadores desse curso, cada instituição podia levar 2 representantes. Eles nos chamaram, foi lá. E paralelamente a isso, a OAB, inclusive, entrou com uma ação que foi indeferida lá em Brasília, uma ação contra esses cursos. Daí eu expliquei direitinho o que era o curso, qual era a função. Aí eu já sabia desse movimento paralegal lá fora, porque eu já tinha passado alguns anos, eu já conhecia o movimento, mas quando eu criei, eu confesso para você, e daí, estrategicamente, como advogado, eu nunca usei a palavra paralegal, porque senão eles viriam em cima de mim. Eu disse, não, o nosso curso não é paralegal, é parajurídico, é para as atividades que estão juntos no ambiente jurídico, porque tem as atribuições do advogado que estão lá específicas no Estatuto da OAB, e é uma profissão já muito antiga e bem regulamentada, e eu expliquei todas essas áreas ali. Bom, resultado, só ficaram os 2 conselheiros da OAB, e no final da reunião, um deles chegou para mim e disse assim: professor, para jurídico ou para legal, nós já temos 2 milhões de bacharéis aqui no Brasil, porque tem 1 milhão de advogados e 2 milhões que têm o diploma de direito. Né? Nós já temos 2 milhões, não precisa... Eu digo, olha, eu só quero lhe dizer uma coisa, tem muitos advogados que fazem esse curso, porque eu fiz direito, claro que faz mais de 40 anos, mas eu nunca estudei nada dessas questões. Sim, exatamente. De cartório, essa situação. Administração, professor. É isso. Eu ia falar para eles, você tem 2 milhões de advogados, mas eles não sabem administração, eles não sabem gestão.
Não sabem gestão, não sabem nada. Aliás, quando a gente começou, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque naquela época você ia lá, o rapaz lá dentro do cartório, às vezes ele te ensinava, porque você não sabia, porque tem a praxe jurídica. Tem aquela. E ele dizia: olha, doutor, o senhor tem que fazer isso e aquilo. Porque o curso de bacharelado, ele é, ele é prático, mas ele é muito filosófico e teórico, porque você Sim. sabe, se você defender uma tese e essa tese for vitoriosa, você pode ganhar milhões, dependendo, principalmente na área tributária. Uhum. Então, às vezes, tem teses jurídicas que os advogados criam e que os tribunais aceitam. Então, nós procuramos fazer um curso que resolvesse esse problema do dia a dia, não só do advogado, mas da pessoa que trabalha no cartório, porque todo mundo ele vai aprendendo na prática, não tem um livro para ler. E você pode ver, claro que ali os nossos livros de direito, eles não discutem grandes teses, eles discutem o feijão com arroz, aquilo que você Isso, precisa saber. Então, exatamente. foi isso. E depois a OAB tinha entrado já na Justiça Federal em Brasília, perdeu em todas as instâncias, inclusive nós fomos o primeiro curso reconhecido. O próprio MEC tinha suspendido uma comissão avaliadora que veio aqui para vir a Curitiba. Depois dessa reunião, eles ficaram sem argumentos. O que o MEC fez? Mandou uma comissão e escolheu a dedo os avaliadores. E o que os avaliadores fizeram? Eles deram a nota máxima para nós, eles deram nota 5. E nós fomos reconhecidos, o curso já tem vários anos de funcionamento, já Sim. formou mais de 6.500 profissionais em todo o Brasil, e vou te dizer mais, e muitos atuam com escritórios, como é que eu posso te dizer assim, no começo nós não tínhamos pensado muito de ser um profissional liberal. A gente Sim. pensava mais de alguém que estava ali auxiliando, contribuindo com o advogado, no cartório, uma série de coisas. Mas hoje nós temos muitos profissionais liberais que resolvem esse tipo de problema, que é essa função que você falou do paralegal, que eu Sim, prefiro. são muitos mesmo, e é nessa linha que agora que eu quero fazer a próxima pergunta para o senhor. Nessa linha dos paralegais autônomos, assim como eu. Uhum. Bom, vou dar um exemplo para o senhor. E todo mundo aqui do canal já sabe que eu trabalho com contratos, faço análise e elaboração de contratos. Eu gosto, o meu foco é mais na área ali de contratos de investimento para startups e contratos digitais, né? Então, o que acontece, professor? A OAB, lá no Estatuto primeiro do advogado, fala que a análise a assessoria e a consultoria jurídica é privativa do advogado. Sim. Muitos falam que a consultoria, a análise e elaboração de contrato, por exemplo, entra no campo da consultoria jurídica. O que o senhor pensa a respeito disso? Tem alguns contratos, Júnior Branquinho, que são específicos do advogado, Sim, está na lei. sim. Esses são contratos que devem ter um advogado. Se você for fazer, por exemplo, um divórcio amigável que hoje você faz em cartório, tem que Isso. ter a assinatura de um advogado, porque a lei diz isso. Se você for registrar vamos imaginar assim, um estatuto de uma associação, também tem que ter lá. Mas tem milhares de contratos que não precisam do advogado. Exatamente, exatamente. E Entende? assim, Então, o que eu falo para o pessoal, oriento o pessoal, é sempre isso: saiba a área que você está mexendo. Muitos estão trabalhando como despachantes isso. documentalistas, Uhum, certo? Então, a gente sabe que na área do administrativo a gente pode trabalhar claro. administrativo e extrajudicial. Claro que algumas Uhum, atividades extrajudiciais, assim como o senhor pontuou, são privativas do advogado, só eles uhum. podem fazer. Então, é muito importante observar a lei para isso. Mas no nosso caso, como somos gestores jurídicos,
Eu, no caso, sou registrado no CRA aqui do DF, inclusive fui o primeiro registrado em serviços jurídicos lá no CRA DF. Sou devidamente registrado, sou pós-graduado, portanto, eu tenho 360 horas a mais de conhecimento a respeito de contratos, só que nunca fui processado. E se caso eu vier a ser processado, coisa que pode ser que aconteça, eu acredito muito bem que não vai dar nada. Pode me colocar aí como tua testemunha, viu? De defesa. Mas deixa eu dizer, Branquinho, essa questão do CRA é um aspecto muito interessante, porque a OAB ela se posicionou de que estava tirando o mercado de trabalho dos advogados, tal, e que daqui a pouco os gestores jurídicos e notariais iriam querer se inscrever na OAB. Eu disse, pelo contrário. Absurdo. E esse deu uma polêmica tão grande que o pessoal, a nível nacional, do Conselho Nacional de Administradores, lá, o Conselho Federal, que o senhor fala. Federal, desculpa, porque tem os estaduais onde a pessoa se registra, né? Eles entraram em contato comigo e eu expus o que era o projeto. Eles acharam genial, assim, como é que era o curso. Não, fizeram uma resolução, disse, não, isso aqui é uma categoria nossa, não tem nada a ver com os advogados. Sim. Entende? Então, hoje, o formado porque agora tem vários cursos com nome parecidos, que o pessoal copiou o nosso curso, mas isso faz parte, né? A gente não está... Mas eles mudaram uma coisa, outra, tal, e registraram isso. Então, o MEC baixou uma medida que, a partir... Eu não tenho de cabeça aqui a data, mas os cursos, eles vão, ao invés de ser serviços jurídicos e notariais, eles colocaram a palavra cartorial. Aliás, no início, nós ficamos nesse debate, seria cartorial ou notarial. Espera aí, que isso aí agora é uma bomba. Isso aí é uma bomba para o pessoal, professor. Então, quer dizer que a minha próxima pergunta iria exatamente para essa área, porque tem muitos cursos com o nome Serviços Jurídicos, Cartórios e Notariais, Serviços Jurídicos e Registrais, Serviços Registrais, e assim, isso confunde os alunos, atrapalha a compreensão das pessoas também, porque o nome do curso é grande. E aí a gente ficava nessa, o que a gente faz? Como que a gente faz para unificar? Então quer dizer que agora o MEC, a partir de agora, será Serviços Jurídicos e Cartoriais? Exatamente. Como aconteceu com os serviços, os serviços públicos. Lembra que eu contei a primeira história? Então, deixa eu te explicar. Como está tendo um grande número de cursos estão surgindo, porque as instituições veem que esse curso é um curso que tem mercado, tem muitos alunos. Claro, a Uninter ainda é a instituição que tem, eu acho que uns 70%, 80% dos alunos, porque nós fomos pioneiros. Mas o que acontece? Então, daqui a pouco, o MEC vai fazer os exames do ENAD. Certo. Por enquanto, ainda não está fazendo o exame do ENAD. Por exemplo, gestão pública já tem mais de 90 cursos. Então, quando atinge um determinado número de cursos aprovados no Brasil, ele faz o ENAD, que é o Exame Nacional do Ensino Superior, que de 3 em 3 anos para avaliar a qualidade do curso. Entende? Então, os alunos vão ser testados sobre isso. Convocados para fazer a prova. Convocados, exatamente, os que estão no último semestre. Então, no caso, é importante eles unificarem o nome, né? Exatamente. Então, isso vai ser unificado justamente por causa dessa condição, porque os alunos
daqui a pouco, não vocês que já são formados, as primeiras gerações, as primeiras gerações de gestão pública também não eram convocados para o ENADE. Então, à medida que tem um determinado número de cursos, o MEC chama, ele inclui nas avaliações. E esse curso, só para você ver, ele tem um mercado muito grande, além do profissional autônomo, que é o teu caso, Sim. mas tem a pessoa que trabalha em assessorias dos legislativos, funcionários que trabalham junto aos jurídicos das empresas, aos grandes escritórios de advocacia e até escritórios médios, o pessoal também contrata, e os cartórios, né? Os cartórios extrajudiciais e os judiciais. Porque hoje, para você, pelo menos aqui no Paraná, eu estou um pouco por fora assim, mas para você fazer um concurso para trabalhar num cartório, eles exigiam que tivesse apenas um curso superior. Isso já é antigo, inclusive, Uhum. mas daqui a pouco eles vão exigir que a pessoa tenha formação Sim. em serviços jurídicos e notariais, ou seja, porque que tenha. E a pessoa que estudou essas disciplinas, ela vai ter mais capacidade de responder a esses concursos, Sem dúvida. porque os cartórios extrajudiciais é iniciativa, embora o cartorário seja, digamos assim, concursado, e hoje se exige que tenha o curso de direito, mas os funcionários são contratados pela CLT. Sim. Agora, no Poder Judiciário já não. O profissional, ele se submete a um concurso. Então, eu vejo um grande mercado, e claro, com o tempo, vocês também, isso vai se tornando, embora nós usemos aqui a palavra parajurídica, mas à medida em que a categoria tiver força, ela poderá usar o termo paralegal. Por que não? Quer dizer, Sim. você já usa isso porque isso é um termo, digamos assim, ele é um termo consagrado na Austrália, na África do Sul, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Na época, logo Até aqui depois. no Chile, viu, professor Jorge? No Chile também tem Já tem bastante. isso. Entende? Então, se tornou um ambiente, um outro tipo de uma profissão que, através desse curso, nós colocamos ela à disposição. Olha, hoje mesmo eu conversei com uma detetive. Ela é da primeira turma do nosso curso de investigação profissional, que é de detetive particular. Quando eu lancei esse curso, claro que ele tem um mercado menor do que o serviço Paralegal. jurídico. Sim. Mas nós temos um número fantástico e o pessoal agora querem que eles estão no movimento para que a pessoa seja detetive, ele tenha o curso. E nós somos a única instituição do Brasil que oferece o curso de detetive profissional. O pessoal quer legalizar, no caso, né? Através de uma Não, a lei. lei já estabelece as funções do detetive. Aliás, quando eu li essa lei, me veio uma ideia de criar o curso. E quando eu criei, no começo, mas eu já tinha feito sucesso aí com serviços jurídicos e notariais, então já tinha um pouco mais de moral aqui, Certo. e o pessoal gostou, porque esse curso de detetive, ele tem em outros países, tem até no Paraguai, tem na Inglaterra, aqui no Brasil é que não tinha, embora os detetives estejam aqui desde o final do século XIX. Certo. Professor, só para a gente finalizar aquele assunto do nome, da nomenclatura, porque o pessoal deve estar aqui, deve estar, né, oriçado por causa disso. Eu acho que isso não vai mudar em nada no diploma de ninguém, não vai mudar em nada, né? Só esclarece isso para o pessoal, porque eles devem estar preocupados. Júnior, e agora? Mudou o meu diploma, o que vai acontecer? Conta para eles. Não alterem nada, mesmo porque quem se inscreve lá no Conselho Regional de Administração,
lá está o nome exato do nosso curso. Isso. Gestão de serviços jurídicos e notariais. Você tem o Sim, eu tenho a registro e carteirinha, sabe tá disso. escrito. Sim. Está aí. Entende? Então, isso não altera nada, porque ao longo do tempo, as profissões elas vão se adaptando à realidade, né? Por exemplo, o gestão pública foi um nome que depois de vários anos eles colocaram, mas quem tem o diploma de serviços de gestão de serviços públicos, ele é entendido como uma pessoa formada nessa área. Como, por exemplo, antigamente os cursos de direito eram ciências jurídicas, era um curso de ciências jurídicas, depois que mudou para o nome de direito. Claro que já faz alguns anos, muitos anos, mas tem muitas faculdades ainda que tem lá bacharel em ciências jurídicas. Sim. É o nome que eles adotam, mas é o curso de direito. Então, isso não vai alterar em nada. Eu até achei estranho, porque na época, quando nós definimos essa questão do notarial, eu conversei com vários especialistas, pessoas de cartórios mesmo, eles disseram, não, o nome mais adequado, eles queriam ainda ampliar, seria notarial e registradores. Eu lembro que no início era isso, era notarial e registral, era algo assim. Não, mas esse nome nós nunca usamos. Tinha um livro, não sei se está sendo adotado. Notários e registradores. Notários e registradores, que foi, inclusive, uma grande autoridade aqui, porque a vantagem, sabe, que nós tivemos, professor Branquinho, já posso te chamar de professor, porque Pode, inclusive eu lancei agora, recentemente, um curso de teoria geral dos contratos. Então, agora é oficialmente professor. Professor Júnior Branquinho. Então, Branquinho, professor Branquinho, o que nós procuramos fazer nos livros era fazer isso que você falou ali, que os livros fossem práticos, que eles ensinassem, que a pessoa só lendo já não tivesse dúvida. Claro que algumas das pessoas, a nossa editora, a Intersaberes, ela é muito rigorosa. Então, ela exige que tenha toda a fundamentação, tenha todas as citações, quer dizer, não pode ser alguma coisa que fique no ar, tudo tem que ser fundamentado. Então, alguns desses autores, eles se bateram para caramba para escrever os livros, porque tiveram que revisar, refazer, mas sempre numa linguagem dialógica, que ficasse muito fácil para todo mundo estudar, entende? O maior exemplo é você, ali que você, quer dizer, qualquer um lendo no nosso livro lá pode fazer uma petição no juizado especial. Eu sou a prova viva disso. A grande maioria não faz, porque a pessoa às vezes não sabe, mas é uma coisa tão simples. Claro, se você for advogar no civil, for advogar ali até não é permitido na área criminal, mas no juizado especial você pode peticionar e até um certo valor a pessoa, claro, se tiver que fazer um recurso, aí vai ter que ter um advogado por trás, né? Então, eu particularmente, eu fico muito feliz de conhecer ex-alunos e alunos nossos, porque, sabe, Branquinho, o fato de você ter acreditado no curso e outros milhares de estudantes, isso nos fortalece. Eu falei até de um advogado de Brasília, que eu acho que ele mandou uma mensagem para mim, ele disse, olha, eu sou advogado, atuo há vários anos aqui, mas eu decidi fazer esse curso porque eu também não entendo nada de cartório. E eu digo por mim, quando eu me formei, eu comprei um manual do tabelião, que eu tenho até hoje, claro que está todo desatualizado, porque faz mais de 40 anos, porque eu não entendia nada, entende?
E porque você não estuda isso na faculdade. Professor, tem muito advogado fazendo curso, muitos entram em contato comigo, mas muitos entram em contato comigo falando que estão fazendo curso porque estão aprendendo tanto administração quanto cartório. E muitos são aqueles advogados que trabalham sozinhos. Uhum. Às vezes eles não têm ninguém ali no escritório, estão começando a carreira, eles falam, olha, eu percebi que a administração é essencial para a minha vida, porque como que eu vou tocar aqui o meu negócio, como é que eu vou... Porque, gente, a advocacia é um negócio, ele vai escolher ali qual área ele deve seguir, como ele vai captar clientes, como que ele vai gerir o escritório dele, então ele só vai aprender isso no curso de serviços jurídicos, ou se ele quiser fazer administração, né? Mas os serviços jurídicos já apresenta tudo que ele precisa saber com a linguagem bem prática. Mas, professor, o papo tá muito bom, se deixar a gente vai aqui há muito tempo, a gente até estourou o horário que a gente tinha conversado anteriormente, mas olha, eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Como o senhor lançou um livro também de processo legislativo e vendeu mais de 40 mil cópias, né? Esse livro foi um sucesso tremendo. Exato. Nós aqui do coletivo dos paralegais do Brasil e aqui do Portal Paralegal, a gente tem intenção de regularizar a nossa profissão por meio de uma lei. Uhum. O que o senhor pensa a respeito disso? O que o senhor acha que qual o caminho que o senhor acha que a gente deve seguir? Tanto na parte da estrutura desse corpo dessa lei, como nas alianças que nós devemos fazer para que esse projeto de lei seja aprovado. Eu acho fundamental vocês buscarem a aprovação de uma lei. Inclusive, hoje, só nós temos mais de 6.500 profissionais formados. Acredito que com todas as faculdades deva ter aí uns 8.000 profissionais. Então, Branquinho, eu acredito que vocês vão conseguir ou um deputado federal, um senador, que vai, digamos assim, abraçar essa causa e regulamentar essa profissão de vocês, porque ela é uma profissão muito nobre e então eu me disponho, inclusive, a ajudar também. Opa, seria um prazer. Atualmente eu estou num período sabático, estou fora da política, mas eu conheço tenho muitos amigos que são deputados federais, senadores, não só aqui do Paraná, mas do Brasil todo, que eu me disponho a contribuir, a marcar um encontro de vocês com eles, levar uma proposta, quero também contribuir na proposta. Eu fui 30 anos vereador de Curitiba. Porque se a gente tivesse o apoio do senhor com a realidade desse profissional, que a gente sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita, e com o apoio do senhor, que foi o fundador do curso, o patrono do curso, seria fundamental. Mas, porque eu até costumo dizer o seguinte, o deputado, o senador que abraçar essa causa, ele vai ter uma fama a nível nacional, porque a gente vai tratar de alguns assuntos espinhosos. E tem que ser uma pessoa com pulso firme. A gente vai ter que entrar ali um pouquinho no campo da assessoria e da consultoria jurídica. A gente vai ter que chegar nesse ponto, porque é uma atividade inerente ao nosso cargo. E essa é uma causa justa. Sim, sim. É uma causa muito justa. Com certeza. Até porque, como eu falei, é inerente ao nosso cargo, não tem como a gente trabalhar, não tem como a gente exercer nossas atividades se a gente não puder dar assessoria. Agora, no campo da consultoria, como eu já imaginei que poderia vir a ter algum problema, eu acredito, eu já conversei com outros profissionais da área, que a consultoria só poderia ser liberada se esse profissional fosse pós-graduado na área pretendida. Eu acho que nesse ponto... porque a consultoria é um parecer de um profissional. Isso. Na verdade, é uma opinião. Embora... Claro que tem grandes advogados aqui no Brasil que, quando eles manifestam a opinião dele, os juízes, que às vezes foram alunos, ou os desembargadores, até os ministros do Supremo, eles leem. E eles foram... Não significa que eles vão seguir aquele parecer,
Mas eu já fiz muitos pareceres e você tem que ter uma grande fundamentação jurídica. Sim, e por Então, exemplo, eu vou trazer uma aqui para o senhor agora, de um dos ministros do STF que entendeu que a pós-graduação uhum, serve para um candidato uma pessoa que passou no concurso público, serve como prática jurídica. A pós-graduação serve como prática isso. jurídica para quem passou em concurso público. Então, assim, eles Uhum, já estão começando a entender que a pós-graduação, e lá sim, no parecer estava escrito que a pós-graduação é um conhecimento além daquele isso, de um simples bacharel, é uma exato, especialização. Portanto, essa isso. pessoa tem sim, a gente acredita que essa pessoa tem a Uhum, capacidade de falar mais é, profundamente sobre determinado assunto. é, exatamente, você tem toda a razão, mas olha, nós temos um grande desafio pela frente e eu não tenho dúvidas de que os gestores de serviços jurídicos e notariais têm um grande líder, que é o professor Branquinho, que vai conduzir essa causa. Juntos, professor, nós O- dois juntos, vamos juntos nessa, vamos juntos. Eu sem o pessoal aqui me apoiando, não seria nada, e se não fosse pelo senhor também ter criado esse curso, eu não estaria aqui, não teria canal, e a gente não estaria conversando e trazendo essa profissão que é boa para a sociedade. A gente Para a tem que sociedade. falar isso para o pessoal tem que É, entender que esse isso, profissional é necessário para o povo, isso, porque o povo, na maioria das vezes, não tem condição de pagar por um advogado. Aí você fala, vai lá para a defensoria pública, mas, gente, às vezes tem pessoas que também não têm essa orientação, uhum, ou tem pessoas que têm uhum, orientação, têm uma certa condição para sim, pagar, mas não quer demorar muito tempo com o advogado, ou uhum, não quer gastar muito dinheiro com o advogado, contrata um gestor jurídico para resolver o problema dele ali na área extrajudicial. Então, isso, é importante para a sociedade. é, Professor, exatamente. prazer enorme. Eu é que agradeço, professor Branquinho. Desejo muito sucesso ao seu canal e quero agradecer a você e a todos os nossos milhares de alunos que acreditaram nesse curso. Você não sabe que alegria eu tenho de ter tido a intuição, a graça de Deus de criar esse curso e que isso fez com que eu criasse outros cursos também. Outro dia eu estava contando, já são 14 que eu criei Caramba. inovadores no Brasil ali, né? Mas tudo olhando a sociedade, porque o que acontece, professor Branquinho? Nós temos que preparar as pessoas para as atividades, para Sim, a, o, as atividades do dia a dia, sim. para o mercado de Eu trabalho, concordo onde plenamente com o senhor. Tem que ser funcional o curso. Tem que ser funcional. Se não for funcional, não faz sentido. E o bacana é que o senhor tem essa visão, essa humanidade. Eu sinto quando o senhor fala. A gente consegue sentir obrigado. a humanidade que o senhor tem Uhum, nesse quesito. Desde a vez que eu conversei com o senhor aquele dia, o senhor saiu da uhum, conversa, eu falei com a Manon, falei, nossa, ele parece uma pessoa tão assim, intensa no que ele fala, no que ele acredita, e eu acho isso tão bacana. Eu acho isso uhum. legal. E dá para sentir, quando a gente faz o curso, a gente sai de lá preparado, sim, para exercer a função de paralegal, gestor jurídico e notarial. Muito obrigado, professor, por tudo que o senhor fez por nós. Eu é que agradeço. Forte Obrigado. abraço. Valeu, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like aqui e compartilhar com todo mundo. Olha só que honra que nós tivemos aqui hoje, conversar com o professor Jorge. E o canal está aberto. Quando quiser voltar, é só chamar. Obrigado. Um abraço a todos. Abraço, valeu. Tchau, tchau.